Oi, como vai você? Hoje iremos falar dos rins. Os rins são os principais órgãos responsáveis pela filtração e eliminação de substâncias tóxicas que circulam no sangue. Porém, apesar de serem um dos principais responsáveis pela limpeza do sangue, os próprios rins podem sofrer efeitos adversos de algumas toxinas que eles depuram. Entre essas substâncias estão vários medicamentos usados frequentemente na prática médica, que podem causar lesão renal se forem usados de modo inapropriado. Vamos saber mais sobre esse assunto? Fique aqui até o final desse vídeo. Chama a vinheta! Damos o nome de fármacos nefrotóxicos a todos os medicamentos que apresentam potencial risco de causar lesão nos rins. Além da lesão direta de certas substâncias nos rins, existe também um grupo de fármacos que são seguros em pessoas sadias, mas que se tornam perigosas em pacientes que já apresentam doença prévia nos rins, fazendo com que haja piora da doença renal. Nesse texto, vamos falar um pouquinho das principais drogas nefrotóxicas, ou seja, dos medicamentos que podem fazer mal aos rins. Atenção! Esse vídeo não tem como objetivo assustar ninguém, nem fazer propaganda contra medicamentos. O objetivo é mostrar como a automedicação pode ser perigosa e trazer prejuízos que as pessoas nem imaginam que possam acontecer. Quando pensamos em medicamentos que fazem mal aos rins, o primeiro exemplo que vem à mente são os anti-inflamatórios não esteroides, AINES. O principal efeito maléfico dos AINES é a redução da filtração renal, ou seja, da capacidade dos rins em filtrar o sangue. Pessoas que possuem rins saudáveis até conseguem tolerar essa redução sem maiores complicações. O problema ocorre naqueles que têm insuficiência renal, principalmente em fases avançadas, e portanto já apresentam a filtração renal diminuída de base. Esse grupo apresenta grande risco de falência renal aguda e, muitas vezes, necessitam de hemodiálise de urgência quando tomam anti-inflamatórios por conta própria. O risco cresce a partir do 3º dia de uso. O anti-inflamatório é, portanto, uma droga contraindicada em pacientes com insuficiência renal. Outra lesão relacionada aos anti-inflamatórios é a nefrite intersticial, uma espécie de reação alérgica localizada no rim. A nefrite intersticial pode ser causada por várias drogas além dos anti-inflamatórios e se apresenta principalmente como uma insuficiência renal aguda, com rápida elevação da creatinina. No caso da nefrite intersticial dos anti-inflamatórios, ela apresenta uma característica especial, que é a presença concomitante de proteinúria e síndrome nefrótica. É bom deixar claro que a nefrite intersticial não é uma reação comum, principalmente se levarmos em conta a quantidade de pessoas que tomam anti-inflamatórios no mundo. Um terceiro tipo de lesão, mais incomum ainda, é o induzido por uso crônico de anti-inflamatórios, mesmo em pessoas normais. Parece que para pessoas com rins normais desenvolverem lesão renal pelo uso prolongado de AINES, são necessários no mínimo 5.000 comprimidos ao longo da vida. Isso equivale a 7 anos de anti-inflamatórios diários em um regime de 12 horas. O AS, aspirina, também é um anti-inflamatório e deve ser usado com cautela em pacientes com doenças renais. O que são os anti-inflamatórios não esteroides? Os anti-inflamatórios não esteroides, AINE ou AINES, como o próprio nome diz, fazem parte de uma classe de medicamentos que agem sobre processos inflamatórios no organismo. Os AINES são uma das classes de medicamentos mais vendidas no mundo, sendo especialmente eficazes no tratamento das dores de leve a moderada intensidade e nas inflamações, principalmente ao nível osteoarticular. Todos os anti-inflamatórios apresentam 3 efeitos básicos: antipirético, abaixa a febre; analgésico, combate a dor; anti-inflamatório, reduz a inflamação. As diferenças entre os mais de 20 tipos de anti-inflamatórios presentes no mercado costumam estar na potência de cada uma dessas 3 ações e nos tipos de efeito colaterais. Neste vídeo falaremos sobre os benefícios e os riscos do uso dos anti-inflamatórios não esteroides, que são também conhecidos como ANS, são aplicados no tratamento de dores crônicas e agudas advindas do processo inflamatório. Constituem-se como medicamentos analgésicos simples que atuam, juntamente ao paracetamol, como o primeiro grau de dor. Exemplos de anti-inflamatórios não esteroides. Existem dezenas de anti-inflamatórios, alguns exemplos são diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, indometacina, cetoprofeno, ácido mefenâmico, piroxicam, celecoxib, etoricoxib, AS, ácido acetilsalicílico. Todos os anti-inflamatórios citados acima são fármacos que apresentam mecanismos de ação semelhantes,
mas com particularidades entre cada uma delas. Para que servem os anti-inflamatórios? Em geral, os anti-inflamatórios são medicamentos utilizados como sintomáticos, ou seja, eles aliviam os sintomas, mas não tratam diretamente as doenças que os estão provocando. Um paciente com faringite, por exemplo, pode tomar AINES para aliviar a dor de garganta, mas se a causa for uma infecção bacteriana, é preciso também tomar um antibiótico para curar a infecção. Os AINES devem ser prescritos preferencialmente para o tratamento dos quadros de dor de leve a moderada intensidade ou quando a inflamação de origem osteoarticular. Entre as condições mais indicadas podemos citar artrite reumatoide, espondilite anquilosante, osteoartrose, desmenorreia, cólica menstrual, gota, amidalites, enxaqueca, cálculo renal, inflamações odontológicas, tendinites, lombalgia e outras dores articulares e de coluna, controle da dor no pós-operatório, traumas. Como agem os anti-inflamatórios? De forma bem simplificada, podemos dizer que os quadros inflamatórios surgem quando há um aumento da produção de uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina é gerada através da ação de uma enzima chamada ciclooxigenase, COX. Os anti-inflamatórios agem inibindo a ação dessa enzima COX. Sem COX, há menor produção de prostaglandinas e menos estímulo para ocorrer inflamações. Como é a presença da prostaglandina que estimula o surgimento de inflamação, dor e febre, a sua inibição pelos AINES acaba tendo efeito analgésico, antipirético e anti-inflamatório. O problema é que existem mais de um tipo de prostaglandina e de ciclooxigenase. Nem toda prostaglandina causa inflamação ou febre, e nem toda COX age sobre todos os tipos de prostaglandinas. Como a ação dos anti-inflamatórios sobre a produção de prostaglandinas não é seletiva, além de abortar a inflamação, podem surgir também os efeitos colaterais, como veremos mais adiante. Ações da COX no organismo. As COX e as prostaglandinas são responsáveis pelos seguintes efeitos no organismo: proteção do estômago contra ácidos produzidos no seu interior. As prostaglandinas agem no estômago inibindo a produção de ácido clorídrico e aumentando a produção do muco, que reveste e protege a parede estomacal. Quando as prostaglandinas são inibidas, o estômago fica mais vulnerável à ação do ácido, aumentando o risco do surgimento de gastrite e úlceras. Não é por acaso que uma das principais causas de hemorragia digestiva alta é o sangramento de úlceras gástricas ou duodenais provocadas pelo uso indiscriminado de AINES. Existe uma classe de anti-inflamatórios chamada inibidores seletivos da COX, 2, que conseguem inibir as prostaglandinas responsáveis pela inflamação sem alterar as prostaglandinas que protegem o estômago. O colecoxib e o etoricoxib são dois exemplos de AINES seletivos que apresentam baixa incidência de lesões gástricas. Fluxo de sangue no rins. As prostaglandinas agem nos rins aumentando o fluxo de sangue. Em pessoas com rins saudáveis, a ação das prostaglandinas renais é baixa e o uso de anti-inflamatórios, por pouco tempo, acaba não provocando grandes problemas. Porém, pacientes com doenças renais ou com problemas que causem diminuição do aporte de sangue para os rins, como insuficiência cardíaca, desidratação ou cirrose, dependem muito da ação das prostaglandinas para manterem os rins funcionando bem. Nesses pacientes, o uso de anti-inflamatórios é contraindicado, pois todos eles provocam inibição das prostaglandinas que agem nos rins, o que invariavelmente leva ao agravamento da insuficiência renal. Efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Os AINES são medicamentos seguros, se administradas com indicação médica. O problema é que essa seja, talvez, a classe de fármacos mais utilizada como automedicação pela população. Existem inúmeros efeitos colaterais e interações com outros medicamentos que devem ser considerados antes de tomar um anti-inflamatório. Alguns dos efeitos adversos mais comuns dos anti-inflamatórios são: agravamento da hipertensão, inibição da ação dos diuréticos, agravamento da insuficiência cardíaca, agravamento da função renal, síndrome nefrótica, hepatite medicamentosa, interação com varfarina, reação alérgica, perda de audição nos idosos, aumento do risco de doenças cardiovasculares. Portanto, apesar de ser uma droga muito usada e relativamente segura, ela está longe de ser isenta de complicações. O seu consumo sem indicação médica ou por longos períodos pode provocar consequências graves. Pacientes que não devem tomar anti-inflamatórios sem orientação médica.
por todos os problemas que já foram explicados até aqui. Faz sentido tratar os anti-inflamatórios como uma classe de medicamentos que não deve ser tomada sem orientação médica, principalmente se você fizer parte dos seguintes grupos: idosos, grávidas, pacientes com insuficiência renal, pacientes com cirrose, pacientes com hipertensão descontrolada, pacientes com insuficiência cardíaca, pessoas que consomem, em média, mais de 3 doses de álcool por dia, pacientes medicados com varfarina, que é o uso de anticoagulantes na prevenção de trombose, pacientes com risco de hemorragia, história de úlcera péptica ou gastrite. Não deixe de procurar um médico, não se automedique. Fique mais em alerta com sua saúde. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e comente. Não esqueça de se inscrever no canal para saber mais sobre saúde. Até breve!